بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos na tradução deste livreto intitulado بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا. Que intelecto e que religião podem considerar os atentados e os ataques terroristas e a destruição como sendo uma forma de jihad, como sendo uma forma de combate? Livreto escrito pelo autor, o nobre Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. E na aula anterior terminámos mencionando a história do debate entre Ibn Abbas radiyallahu anhuma e Al-Khawarij. Vimos que Al-Khawarij, esta primeira seita que apareceu no Islão, se revoltaram contra o dirigente dos muçulmanos, contra o chefe dos crentes, o príncipe dos crentes, o califa que era Ali radiyallahu anhu. Se revoltaram contra ele e chegaram ao ponto de o combaterem. De combaterem este nobre companheiro que é Ali e que é o quarto califa do Islão, radiyallahu anhu. E terminamos a nossa aula antes de iniciarmos a tradução da história do debate entre Ibn Abbas e Al-Khawarij. Sendo que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, foi enviado pelo califa, isto é, por Ali radiyallahu anhu. Foi enviado a fim de debater com eles e de lhes esclarecer, os equívocos que tinham e a fim de os retornar à verdade, a fim de os retornar à boa compreensão da religião do Islão. Então, sem mais tardar, continuamos a traduzir aquilo que foi dito pelo autor Hafidhahullah, que disse: a história do debate entre Ibn Abbas radiyallahu anhuma e os Khawarij foi relatada por Al-Hakim
Esta história foi relatada por Al-Hakim no seu livro Al-Mustadrak, volume número 2, da página 150 até à página 152. E esta história foi relatada com uma cadeia de transmissão autêntica. Quer dizer que a cadeia de transmissão deste athar de Ibn Abbas é uma cadeia de transmissão que é autêntica conforme as condições de autenticidade de Muslim. Conforme as condições colocadas por Muslim. Então, sem dúvida alguma, que é uma cadeia de transmissão que é autêntica e a história foi narrada por Ibn Abbas. Quer dizer que o autor da história é Ibn Abbas, porque foi Ibn Abbas que foi ao encontro dos Khawarij e foi ele também que narrou a história, que narrou aquilo que se passou. Então Ibn Abbas radiallahu anhuma diz, isto é, logo que Ibn Abbas se deslocou ao local onde se encontravam os Khawarij, porque é importante também de sublinhar que os Khawarij, Al-Khawarij, se afastaram do grupo. Se afastaram do grupo dos muçulmanos. Se afastaram num local, numa região chamada Al-Harura. E, aliás, dentre as apelações dos Khawarij, também os podemos chamar Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Então, Al-Khawarij são conhecidos por Al-Khawarij, são conhecidos por Al-Haruriyah, são conhecidos também por Al-Mariqah e são conhecidos também por At-Takfiriyun. Então, Al-Khawarij se afastaram do grupo dos muçulmanos e Ibn Abbas foi ao encontro deles no local para o qual se afastaram, e como dissemos, em Harura. Então Ibn Abbas diz, aqui se inicia o início de Al-Athar, desta história de Ibn Abbas radiallahu anhuma, que diz: vim ao encontro, ou melhor dizendo, vim ao vosso encontro. Vim ao vosso encontro. Então Ibn Abbas, logo que encontrou os Khawarij, lhes disse o seguinte: vim ao vosso encontro da parte dos companheiros do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, da parte dos companheiros, radiyallahu anhum, dentre al-Muhajirun e al-Ansar. Al-Muhajirun, que são os primeiros muçulmanos que emigraram para Al-Madina, e Al-Ansar são os habitantes de Al-Madina que receberam os Muhajirun, os imigrantes que vieram de Meca. Então, repito, Ibn Abbas disse, a primeira coisa que disse aos Khawarij foi: vim ao vosso encontro da parte dos Sahaba, dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, dentre al-Muhajirun e al-Ansar. E isto quer dizer que o propósito da minha vinda ao vosso encontro é a fim de vos transmitir aquilo que eles dizem. Quer dizer que Ibn Abbas é o porta-voz dos Sahaba. Nesta história, Ibn Abbas radiallahu anhuma é o porta-voz dos companheiros radiallahu anhum.
pois eles conhecem perfeitamente, isto aqui Ibn Abbas fala dos Sahaba, dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, dizendo, pois eles conhecem perfeitamente o que dizem, pois o Alcorão desceu sobre eles, e eles conhecem melhor que vocês a revelação, sendo que ela desceu entre eles. E nenhum dentre eles se encontra entre vós. E nenhum dentre eles se encontra entre vós. Repito rapidamente aquilo que Ibn Abbas lhes disse logo que chegou. Logo que os encontrou. Vinha ao vosso encontro da parte dos companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, dentre al-Muhajirun wal-Ansar, e isto a fim de vos transmitir aquilo que eles dizem, pois eles conhecem perfeitamente o que dizem, porque o Alcorão desceu sobre eles, e eles conhecem melhor que vocês a revelação, sendo que ela, isto é, a revelação, desceu entre eles. Desceu entre eles. Desceu sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e em redor dele estavam os seus companheiros radiyallahu anhum. E depois Ibn Abbas disse, e nenhum dentre eles se encontra entre vós. Nenhum dentre os Sahaba, dentre os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, se encontra entre vós. Isto é, entre vós al-Khawarij. Então, um dos Khawarij, um deles, logo que ouviu falar Ibn Abbas, logo que ouviu esta introdução, se podemos dizer, disse o seguinte: não falem com as pessoas da tribo de Quraysh, pois Allah subhanahu wa ta'ala disse, bal hum qawmun khasimun. Um dos Khawarij disse aos outros, um dos membros dos Khawarij disse aos outros membros, não falem com as pessoas da tribo de Quraysh. Sendo que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, faz parte de quem? Dal Muhajirun, dos habitantes da Meca. Isto é, que emigraram da Meca para Al-Madina. Então Ibn Abbas faz parte da tribo do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é a tribo de Quraysh. A tribo de Quraysh. E este Khariji, este desviado, este membro desta seita del Khawarij, disse, não falem com as pessoas da tribo de Quraysh, pois Allah disse, bal hum qawmun khasimun. Aliás, são um povo controverso. São um povo controverso. E este versículo é o versículo número 58 de Surat Az-Zukhruf. Vejam aqui, este Khariji, este desviado, este membro desta seita, utilizou um versículo do Alcorão a fim de se defender e a fim de afastar os outros membros da sua seita, de os afastarem deste sábio que é Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. E aqui faço uma breve parêntese, que é que Ahlul Bid'ah, o povo dos desejos, o povo das inovações, Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa, utilizam versículos, utilizam a hadith e os utilizam da forma que lhes dá jeito. Quer dizer que trocam o sentido dos versículos. Utilizam um versículo numa situação que não é adaptada ao sentido deste versículo. E isto foi esclarecido na aula anterior. A forma que os inovadores utilizam para enganar as pessoas, para enganar os seus seguidores, os seus adeptos. Que é que utilizam
os versículos ou até os textos sagrados que têm várias interpretações e abandonam os textos que são precisos. Não vamos voltar a falar deste ponto, mas tudo isto foi mencionado e esclarecido na aula anterior. Então Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, continuou dizendo. E aqui, reparem bem que Ibn Abbas vai descrever Al-Khawarij. Vai nos descrever a nós Al-Khawarij. Vai descrever aquilo que viu destes desviados, destes inovadores. Dizendo, encontrei pessoas que se esforçavam tanto na adoração que nunca tinha visto ninguém se esforçar mais do que eles. Reparem bem, Ibn Abbas, que é um companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e os companheiros do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam são os melhores homens depois dos profetas que andaram sobre a terra. Sobre a terra não existiu melhores homens do que os Sahaba, do que os companheiros do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os melhores homens que andaram sobre esta terra foram os profetas e os mensageiros. E depois dos profetas e mensageiros, os melhores homens, sem dúvida alguma, são as Sahaba. E esta é a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo da Sunna e do grupo. Então reparem que Ibn Abbas foi ao encontro destes inovadores, que são Al-Khawarij, e os descreve dizendo que nunca viu pessoas que se esforçavam tanto na adoração. Nunca tinha visto ninguém como eles em termos de esforço na adoração. E disse os seus rostos, isto é, os rostos dos Khawarij, estavam pálidos. Pálidos derivado às suas longas vigílias a orar. Isto é, as vigílias durante a noite. Isto é, passavam a noite em adoração, na oração. Como se as suas mãos e os seus pés nunca os dissuadiam. Nunca os dissuadiam. Quer dizer que, como se os seus pés e as suas mãos, ou melhor dizendo, os seus corpos, nunca se cansavam de orar e de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de Ibn Abbas, depois de nos ter descrito Al-Khawarij, disse depois disto, depois daquilo que Ibn Abbas lhes disse, e depois que este Khariji lhes tenha dito de não ouvirem Ibn Abbas, uns partiram e outros permaneceram. Quer dizer que uns deles abandonaram Ibn Abbas, lhe deram as costas, lhe tornaram as costas, se foram embora e não aceitaram de o ouvir, e outros permaneceram. Outros permaneceram com Ibn Abbas e disseram o seguinte. Disseram, falemos com ele e veremos o que ele tem para dizer. Então, estes que permaneceram com Ibn Abbas disseram uns aos outros, falemos com ele e veremos o que ele tem para dizer. Isto é, vamos ver o que é que este companheiro tem para nos dizer. O que é que este mensageiro tem para nos dizer. E aqui convém sublinhar algo. Antes de iniciarmos a tradução do debate, porque até aqui podemos dizer que é uma introdução,
antes de iniciarmos realmente a tradução do debate, convém mencionar alguns benefícios tirados do que foi dito no início desta história. Entre os benefícios que tiramos deste início da história, é que os companheiros vivos na época de Ali, radiyallahu anhum, enviaram para debater com os Khawarij um dos seus grandes sábios, que era Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. E aqui tiramos como benefício o valor e o grau do conhecimento e dos sábios na comunidade islâmica. O valor, o enorme valor do conhecimento e dos sábios no Islão. Outro benefício que tiramos deste início desta história é que, dentre os Khawarij, não havia um único companheiro do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que nenhum dos Sahaba se desviou com os Khawarij. Nenhum dos Sahaba estava presente com os Khawarij. Quer dizer que a Sahaba ficaram todos com Ali. Estavam todos unidos. Ficaram em grupo. E o terceiro benefício que tiramos desta introdução desta história é que esta seita, que são os Khawarij, aliás, todas as seitas, podem fazer imensos esforços na adoração. Mas isso não é um sinal de que estão sobre a crença correta. Não é um sinal que estão encaminhados. Não é um sinal que estão bem guiados. Não é um sinal que estão a seguir a boa metodologia. Mas pelo contrário. O que é obrigatório é que a pessoa esteja sobre a crença e sobre a metodologia correta. Sobre a crença e a metodologia de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Sobre a crença e a metodologia Salafi, dos Salafu Salih. Mesmo se os seus esforços não são enormes. Mesmo se a pessoa não tem muitas obras, muitas boas ações. Então estes são os três benefícios que podemos tirar desta introdução desta história. E são, sem dúvida alguma, benefícios muito importantes para podermos compreender a metodologia correta a seguir. E ficamos por aqui e continuaremos a tradução do debate na próxima aula. Bi'idhnillahi ta'ala. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.